E aí, gente, tudo certo? Pessoal, nessa videoaula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre la hora, a forma de dizer as horas em espanhol, tá bom? Primeira coisa, como é que a gente pergunta qual é a hora em espanhol? A gente pode fazer isso de várias formas. Eu vou trazer aqui 3 formas, mas existem outras, tá certo? Eu posso dizer, por exemplo, que hora es? Né? Posso perguntar assim. Ou então eu posso dizer, ¿tienes hora? Claro, isso aqui, tienes, esse verbo, tá na segunda pessoa do singular. Isso a gente usa para pessoas próximas, pessoas com quem a gente tem intimidade. Se for, lógico, uma pessoa mais velha, uma pessoa que eu não tenho tanta aproximação, eu não diria tienes hora. Eu chegaria de uma forma mais respeitosa, né? Eu diria, por favor, ou disculpe, tiene hora? Né? Tiene, na terceira pessoa do singular. Outra forma, puedes decirme la hora? Isso também para uma pessoa mais próxima, né? Ou então, puede usted decirme la hora? Seria uma outra forma. Então, são modos da gente perguntar a hora, tá certo? E aí, como é que nós respondemos? Bem, para horas exatas, ou seja, horas que não tem minuto, a gente diz da seguinte forma. Quando for 1 hora, preste atenção, 1 hora, nós vamos usar o verbo ser dessa forma. Es. Es está no singular, né? Terceira pessoa do singular, porque 1 hora é uma só, uma é singular. Então, nós diremos es la una, ou, se eu quiser, eu posso dizer es la una en punto. En punto seria em português em ponto, para indicar que não tem minuto aqui, é exata a hora. Mas é opcional esse en punto, tá certo? Então, eu posso dizer es la una, ou então es la una en punto. Digamos que fossem 2 horas. Então, veja que 2 é plural. Então, eu já vou usar aqui o verbo no plural. De 2 em diante até 12, a gente vai usar sempre son. Então, son las dos, né, porque são 2 horas. Ou então, son las dos en punto. Eu posso dizer son las tres, ou então son las tres en punto. E assim ia seguir. Son las quatro, son las cinco, son las seis, e assim por diante. Tá bom? Então, para horas exatas, é isso que a gente faz. Quando nós temos minutos, aí a gente vai ter que observar o seguinte. Digamos que fossem 4 e 5. Então, eu diria, son las 4. Aí eu coloco aqui, ó, a conjunção e 5, o minuto. Então, 4 e 5, tá bom? Se fossem, por exemplo, 5 e 10, son las 5 e 10. Assim como nós diríamos no português, são 5 e 10. Né? Se fosse 6 e 20, son las 6 e 20, né? São as 6 e 20, tá bom? Se fosse 7 e 25, por exemplo, são las 7 e 25. Então, até aqui não tem muita dificuldade, muita coisa estranha, não. Só que eu quero que vocês prestem muita atenção agora no seguinte. Se os minutos eles forem 15, aí a gente vai ter uma diferença. Eu estou aqui colocando para vocês um relógio, né? A gente tem no relógio o ponteiro dos minutos e temos o ponteiro das horas. O ponteiro dos minutos, quando ele está apontando aqui para o 12, o que é que ele está marcando? Ele está marcando 0 minutos, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui é 1 hora em ponto. Se esse ponteiro... Deixa eu tirar o ponteiro das horas, só para a gente fixar a atenção no ponteiro dos minutos. Se esse ponteiro dos minutos ele andasse um pouquinho e viesse aqui para o numeral 1, a gente sabe que isso representa 5 minutos. Se ele viesse aqui para o 2, ele estava representando quanto? Ele estava representando 10 minutos, né? Quando ele para aqui no 3, ele representa quantos minutos, gente? 15 minutos. Aí é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. Se a gente dividir aqui o relógio em 4 partes, certo? E imaginar esse ponteiro aqui dos minutos. Se ele sair fazendo isso aqui até dar uma volta completa. Quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, equivale a 1 hora, não é isso? Então, uma volta completa equivale a 1 hora, ok. Mas digamos que o ponteiro dos minutos ele saiu daqui, saiu andando e parou aqui, parou no 3. E isso representa 15 minutos. Então, o que ele percorreu foi isso aqui, né? Deixa eu pintar aqui para a gente. Pronto. Então, o que ele percorreu foi essa parte em vermelho. Se nós observarmos, de uma volta completa, ele só fez aqui o quê? 1/4, né? De uma volta completa, da circunferência toda, ele fez apenas 1/4. Então, a gente vai observar que 1/4 de hora corresponde a 15 minutos. E a gente chama 1/4 em espanhol de quarto, certo? Cuidado para não confundir com o numeral 4, que é
quatro. Cuidado aí, tá? Esse R tá aqui, ó, junto do T. Então, antes do T. Quarto e não 4. Então, quarto corresponde a um quarto de hora, que é 15 minutos, correto? Então, sempre que nós formos falar 15 minutos, a gente vai falar quarto, tá bom? Que corresponde a um quarto de hora. Vejamos aqui. Se eu tivesse 8:15, então eu diria son las 8 e aí em vez de escrever 15, eu escrevo quarto. Então, por quê? Porque um quarto de hora equivale a 15 minutos, tá bom? Então, 8:15 eu diria em espanhol son las 8:15. 9:15 eu diria son las 9:15, tá bom? Quando for 30 minutos, a gente faz como no português, né? Por exemplo, se fosse 10:30, né? Eu diria em espanhol, son las 10:30. Media significa meia, meia hora. Então, são 10 horas mais meia hora. 11:30, eu diria como? Son las 11:30, tá bom? Então, é assim que a gente forma com 15 e 30 minutos. Existe uma diferença além disso no espanhol. Quando os minutos eles passam de 30, ou seja, de 31 até o finalzinho das horas, até 59, a gente vai formar diferente, certo? Então, de 31 até 59 minutos, a gente vai fazer algo que nós costumamos fazer também no português. O que é? Digamos que agora fossem 2:50 da tarde. Então, alguém perguntasse a mim, Diógenes, que horas são? Eu poderia dizer, lógico, são 2:50, ou é muito comum nós dizermos, são 10 para as 3, né? Ou faltam 10 para as 3. Então, muitas vezes a gente no português subtrai os minutos que faltam para a hora seguinte, né? Quando eu digo 2:50 ou digo 10 para as 3, dá no mesmo, porque estou dizendo que faltam 10 minutinhos para completar 3 horas. Então, é muito utilizada essa forma em espanhol, de você dizer quanto tempo falta para a hora seguinte. Vejamos aqui, 5:40. 5:40, em português, seria comum eu dizer o quê? São 20 para as 6, né? Então, em vez de eu dizer são 20 para as 6, eu diria son las 6 menos 20. Então, eu estou dizendo o quê? Que faltam 20 minutos para as 6, certo? Faltam 20 minutos para as 6 horas. A gente constrói isso dizendo son las, aí a gente diz já a hora seguinte, veja aqui é 5, mas eu já vou dizer a próxima. Son las 6 menos 20, eu estou dizendo que faltam 20 para as 6. Vejamos outro exemplo. Se fosse 6:45, preste atenção. 6:45 faltam quantos minutos para as 7? Faltam 15, mas lembre que nós não escrevemos 15, nós escrevemos quarto. Então, son las 7 menos quarto. Eu estou dizendo são 15 para as 7. Se eu tivesse, por exemplo, 7:50, faltam 10 minutos para 8. Então, eu vou dizer son las 8 menos 10, certo? Faltam 10 para as 8. Se eu tivesse, por exemplo, 8:55, então o que é que eu faria? Faltam 5 minutos para 9, então eu diria son las 9 menos 5, né? Faltam 5 para as 9, ok? E para completar, vamos ver alguns outros casos. Por exemplo, quando é 12 horas, eu posso dizer son las 12 ou son las 12 en punto. Claro que eu posso dizer son las 12 de la noche, né? Por exemplo, eu posso especificar, assim como todas as outras horas, né? Eu poderia aqui, por exemplo, dizer son las 9 menos 5 de la noche, né? É um exemplo. De la mañana, de la tarde, de la noche. Mas aí, outra forma de dizer às 12 horas é es mediodía, é meio-dia, quando é de dia. Ou es medianoche, quando é à noite, tá bom? E vejam aqui esse caso. Se eu tivesse 4:15, como é que eu diria? Son las 4:15. Eu trouxe isso aqui para que a gente perceba a diferença entre 4 e quarto, tá bom? Que corresponde a 15 minutos. Outro exemplo aqui, ó, 3:45. 45 minutos, já passou dos 30 minutos lá, então eu já vou dizer a hora seguinte, né? Fazer aquilo, 15 para as 4. Então, como é que eu diria isso? Eu diria, son las 4 menos quarto, ou seja, faltam 15 para as 4. Ok, gente? Bem, é isso aí, eu espero que vocês tenham compreendido, e até uma próxima aula. Tchau, tchau!